E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, na introdução das séries de aulas de estatística, a gente vai começar com a introdução. O que é estatística? Talvez a melhor forma de começar é a gente entender o que é o processo científico. O processo científico ele pode ser resumido entre o zigue-zague. Zigue-zague entre o quê? O zigue-zague entre o processo de dedução e indução. E o que é isso? O processo de dedução é quando a gente parte da teoria, né, do que a gente assume que é verdade, para explicar o que a gente espera encontrar na realidade, na vida real. Esse é o processo de dedução. Por exemplo, se eu jogar uma moeda justa 100 vezes, eu espero encontrar 50 caras, certo? Esse processo de dedução é o processo de teoria da probabilidade. Você conhece os parâmetros e assim estima o que você vai encontrar na vida real. Então você sabe que a probabilidade P de tu encontrar cara é de 50%. Assim você consegue deduzir o que vai ser encontrado na vida real. Porém, a gente raramente conhece os parâmetros da população, da vida real. Então, como a gente desconhece esses parâmetros, a gente precisa começar de alguma forma. E a gente começa partindo das observações. Então a gente parte das observações dos dados para descartar ou aceitar alguma teoria, alguma coisa que a gente tem como verdade, e isso é o processo de indução. E é no processo de indução que a gente usa estatística. Mas como assim? Se você for num cassino, por exemplo, e tiver algum jogo com uma moeda, você pode se perguntar, será que essa moeda é justa? Então, como que você vai saber? Você não tem como saber. A única maneira é você jogar essa moeda 100 vezes, por exemplo, e encontrar algum número de caras. Por exemplo, 55 caras. E a partir dessas 55 caras, você vai conseguir confirmar com uma certa certeza de que essa moeda realmente é justa. Porém, o processo de estatística, ele sempre está sujeito à aleatoriedade. Talvez você esteve no seu dia de azar. E aí, num dia de azar, as coisas não acontecem como a gente gosta. E se, por exemplo, você encontra 65 caras depois desse jogo, qual que vai ser a sua conclusão? A gente vai poder usar estatística para dizer qual que é a probabilidade de eu encontrar essas 65 caras. E a gente vai ver que a probabilidade de eu encontrar 65 caras, se o dado fosse justo, é de 0,01. E esse é o valor P. Então, o valor P basicamente é qual é a probabilidade de eu encontrar esse valor no meu experimento de vida real, considerando que o dado fosse justo. E daí, a partir dessa probabilidade, a gente pode, por exemplo, descartar a nossa teoria de que o dado é justo. Mas todo o processo de indução começa com uma dedução. Então, vou começar, se esse dado for justo, eu esperaria encontrar uma média de 50 caras. Porém, no meu experimento, eu encontrei 65 caras. Considerando que o dado é justo, qual é a probabilidade de eu ter encontrado essas 65 caras? É de 0,01. E assim eu poderia, por exemplo, descartar essa verdade de que esse dado é justo. Na real, esse dado parece enviesado. Ou foi por chance de você ter dado o azar quando você jogou esses 100 dados. Para exemplificar um pouco melhor como isso funciona na área médica, vamos supor que você tem uma droga XYZ e você fez o experimento com essa droga que matou câncer in vitro. Então você se pergunta, será que essa droga também deve funcionar na vida real? Né, sempre melhor do que o placebo. Então o meu processo de dedução começa aqui, né? Se a droga funcionou in vitro, ela deve funcionar melhor do que o placebo na vida real. Agora, qual é a eficácia da droga XYZ? E aqui eu vou dizer qual é a eficácia, qual a probabilidade π de cura da droga XYZ na população. Eu não sei, eu não tenho como saber. Então os dados da população sempre são desconhecidos. Você nunca vai saber. Tá, mas como que eu resolvo esse problema? Olha, você pode estimar a probabilidade dessa droga curar câncer de pulmão. E como você faz isso? Você pega a droga, você dá para uma amostra de
100 pessoas, por exemplo, e você mede quão melhor essa droga é que o placebo. Então eu posso chegar na conclusão que nessa amostra de 100 pessoas, a droga teve uma eficácia de 50%. Mas lembra que a gente não pode simplesmente usar esse número, porque toda a estatística, todo esse processo está sujeito à aleatoriedade. Então a gente precisa quantificar essa aleatoriedade. E por isso, normalmente, vocês vão ver algo como podemos concluir com 95% de confiança, certo? Que a eficácia da droga XYZ é de 50%, com um intervalo de confiança entre 40% e 60%. Então, o que a gente está fazendo aqui na estatística, no processo de indução? A gente vai estar estimando um parâmetro desconhecido com os dados de uma amostra. Então, em resumo, o que é estatística? Estatística é igual estimar um parâmetro desconhecido com uma média, mais quantificar a aleatoriedade. Então, espero que você tenha entendido o que é a estatística. A gente nunca sabe os parâmetros da população, a eficácia da droga, qual que é a pressão arterial média de todos os homens do Brasil, ou mesmo quanto que um remédio da pressão diminui a pressão depois de apenas uma tomada. Mas a gente pode estimar todos esses parâmetros desconhecidos com uma amostra. E nas próximas aulas a gente vai entender qual que é a lógica por trás da estimativa de parâmetros da população desconhecidos com os dados de amostras. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o like embaixo e comentar o que você achou da aula.